Vou começar a gravar agora, tá? Começar a leitura. Eu estava fazendo uma revisão da leitura de ontem e fiz um pequeno resumo dos 12, de ontem não, da semana passada. Fiz um pequeno resumo com relação aos 12 sentidos. Embora não seja tudo estanque assim separado, mas os 4 primeiros sentidos, tato, vital, equilíbrio e movimento, estão mais ligados com a vontade, embora também tenha, né, representação nos outros também. O calor, o olfato, a visão e o paladar estão mais ligados a sentimento, e o sentido do eu, o sentido do pensamento, da linguagem e audição estão mais ligados ao pensamento. Então, estava fazendo essa pequena revisão. Deixa eu ver se está. Agora eu vou compartilhar o texto. Nós vamos iniciar a 9ª conferência. Hoje é dia 25 de setembro. 9ª conferência, que foi feita no dia 30 de agosto de 1919. Quando os senhores próprios tiverem um perfeito conhecimento do ser humano em desenvolvimento, conhecimento permeado por sua vontade e suas emoções, também estarão em condições de ensinar e educar bem. Empregarão em cada área, por meio de um instinto pedagógico que lhes será desperto, aquilo que resulta desse saber volitivo a respeito da criança em evolução. Esse saber, porém, deve ser totalmente real, isto é, basear-se em real conhecimento do mundo dos fatos. Ora, para chegarmos a um real conhecimento do homem, procuramos focalizá-lo, primeiramente, do ponto de vista anímico e depois espiritual. Tenhamos em mira que a compreensão espiritual do homem torna necessário refletir sobre os diversos estados de consciência, sabendo que, ao menos por hora, nossa vida transcorre espiritualmente em vigília, sonho e sono, e que certas manifestações da vida se caracterizam pelo fato de serem compreendidas como estados vigilantes, oníricos ou dormentes. Agora tentaremos descer do espírito ao corpo através da alma, para sabermos contemplar o homem inteiro e, por fim, fazer também essas observações resultar num certo efeito salutar para a criança em desenvolvimento. Os senhores sabem que a idade da vida que nos interessa como um todo no ensino e na educação abrange os 2 primeiros decênios. Sabemos ainda que a vida total da criança, no referente a esses 2 primeiros decênios, também é triarticulada. Até a troca dos dentes, a criança traz em si um caráter bem definido, que se exprime principalmente pelo fato de ela querer ser um ente imitativo. Tudo o que vem de redor, ela quer imitar. Dos 7 anos à puberdade, lidamos com a criança que deseja assimilar, com base na autoridade, aquilo que deve saber, sentir e querer. E é apenas com a puberdade que começa o anseio do homem, no sentido de estabelecer uma relação com o mundo ambiente a partir do juízo próprio. Por isso, devemos levar constantemente em consideração que, tendo à nossa frente crianças de primeiro grau, estamos desenvolvendo aquele ser humano que, do âmago de sua natureza, anseia, de certa forma, por autoridade. Estaremos educando erroneamente se não estivermos em condições de manter a autoridade. Passei aqui do. Em condições de manter a autoridade justamente nessa época da vida. Agora, porém, cumpre podermos contemplar também espiritualmente a atividade vital completa do homem. Esta abrange, como descrevemos de diversos pontos de vista, de um lado, o pensar cognitivo e, do outro lado, o querer, sendo que o sentir se situa no meio. Ora, como homem terrestre, o ser humano tem a seu encargo, entre o nascimento e a morte, permear gradativamente aquilo que se manifesta
como pensar cognitivo com a lógica, com tudo que o capacita a pensar logicamente. Só que os senhores próprios deverão manter na retaguarda o que, como docentes e educadores, têm de saber sobre lógica, pois naturalmente a lógica é algo eminentemente científico. E isso, por ora, só deve ser levado à criança por meio do comportamento global. Como docente, porém, a pessoa deve trazer em si o que de mais importante há na lógica. Atuando logicamente, isto é, de forma pensante e cognitiva, sempre temos nessa atividade três elementos. Em primeiro lugar, temos sempre, dentro do nosso conhecer pensante, o que chamamos de conclusões. Para a vida habitual, o pensar se expressa na linguagem. Se examinarem o conjunto da fala, os senhores constatarão que, ao falar, tiram continuamente conclusões. Essa atividade de concluir é a mais consciente no homem. Este não poderia expressar-se através da linguagem se não emitisse constantemente conclusões. Não poderia compreender o que o outro lhe diz se não fosse capaz de sempre acolher conclusões. A lógica acadêmica habitualmente analisa as conclusões. Com isto, já as falseia, à medida que as mesmas se apresentam na vida cotidiana. Tal lógica não considera que já tiramos uma conclusão ao focalizar uma coisa isolada. Imaginem, senhores, que vão a um zoológico e aí vem um leão. O que fazem imediatamente ao perceber? Levam à consciência o que vem do leão. E só assim se entende com suas percepções frente a ele. Na vida aprenderam que, tão logo hajam de entrar no zoológico, tais seres que se manifestam como leão visto agora são animais. O que aprenderam na vida, os senhores já trazem consigo para o zoológico. Então, olham o leão e constatam que ele faz tudo o que os senhores aprenderam ser próprio dos animais. Ligam este dado com o que trouxeram do conhecimento da vida, formando então o juízo. O leão é um animal. É somente após havê-lo feito que entendem o conceito isolado leão. A primeira coisa que levam a efeito é uma conclusão. A segunda é um juízo. E a última coisa que chegam na vida é um conceito. Naturalmente, não sabem que efetuam continuamente essa atividade. Mas caso a efetuassem, não levariam uma vida consciente que os capacita a entenderem-se com outros seres humanos por meio da linguagem. Geralmente se acredita que a pessoa chega primeiro aos conceitos. Isso não é verdade. A primeira coisa na vida são as conclusões. E podemos dizer que se não isolássemos nossa percepção do leão no zoológico de toda a restante experiência da vida e, ao contrário, se a incluíssemos na mesma, a primeira coisa que faríamos no local seria tirar uma conclusão. Devemos ter claro em mente que o fato de entrarmos no zoológico e vermos o leão é apenas uma ação isolada pertencente a toda a vida. Não começamos a entrar, não começamos a viver ao entrar no zoológico e dirigir o olhar ao leão. Isso se encadeia a vida antecedente, que por sua vez a interfere, e novamente aquilo que levamos do zoológico é transmitido ao resto da vida. No entanto, se observamos todo o processo, o que é o leão em primeiro lugar é uma conclusão. Podemos dizer seguramente, o leão é uma conclusão. Um pouco após, o leão é um juízo. E, de novo, um pouquinho mais tarde, o leão é um conceito. Abrindo livros de lógica, especialmente aqueles de teor mais antigo, os senhores encontrarão geralmente entre as conclusões aquela que se tornou famosa. Todos os homens são mortais. Caio é um homem, portanto, Caio é mortal. Caio é, de fato, a mais célebre personalidade lógica. Ora, o destaque conferido aos três juízos, todos os homens são mortais. Caio é um homem, portanto, Caio é mortal, só se encontra de fato no ensino de lógica. Na vida, esses três juízos se entretecem, são unos, pois a vida decorre continuamente de forma pensante e cognitiva. Sempre consumamos simultaneamente os três juízos ao nos aproximarmos de um certo Caio. Naquilo que pensamos dele, já inserimos os três juízos. Isso significa
que a conclusão comparece primeiro. Só então formamos o juízo, presente na conclusão, portanto, carne é mortal. A última coisa que nos vem é o conceito de individualidade, carne mortal. Ora, essas três coisas, conclusão, juízo, conceito, têm sua existência no conhecimento, isto é, no espírito vivente do homem. Como se comportam nesse âmbito? A conclusão só pode viver no espírito vivente do homem. Só aí possui uma vida sadia. Isto significa que só é totalmente sã quando decorre na vida de plena vigília. Isto é muito importante, como ainda veremos. Portanto, os senhores arruinarão a alma da criança se fizerem com que conclusões prontas sejam incutidas na memória. O que digo agora em relação ao ensino é, como ainda explicaremos em detalhes, de importância bastante fundamental. Na escola Waldorf, os senhores receberão crianças de todas as idades, com os resultados de ensinos anteriores. Com essas crianças terá sido feito um trabalho, com cujo resultado os senhores logo se depararão, na conclusão, no juízo, no conceito. Terão de reaproveitar o saber das crianças, pois não poderão recomeçar com cada uma delas. Temos a peculiaridade de não podermos organizar a escola a partir de baixo. Estamos começando com 8 classes simultaneamente. Os senhores encontrarão, pois, almas infantis preparadas, tendo de levar em conta, nos primeiros tempos, quanto ao método que deverão atormentar o menos possível as crianças no sentido de extrair conclusões da experiência global. Se essas conclusões prontas estiverem muito arraigadas em suas almas, será preferível deixá-las subjacentes e esforçar-se para fazer a vida presente da criança desenrolar-se no concluir. Ele está falando para os professores da escola Waldorf, que vai começar, né? Ele está falando em agosto, essa escola começa em 7 de setembro de 1919, em Stuttgart. Então, ele está falando para os professores que vão começar a dar aula. O juízo desenvolve-se, obviamente, de início, na vida plenamente desperta, mas já pode descer às profundezas da alma humana, onde a alma sonha. A conclusão nunca deveria fazê-lo, mas somente o juízo. Portanto, tudo que como juízo formamos acerca do mundo desce à alma que sonha. Bem, o que é essa alma que sonha? É mais um âmbito sentimental, como aprendemos. Quando, pois, formamos juízos na vida, e após fazê-lo, continuamos a viver, levamos nossos juízos pelo mundo afora. Levamos-nos, porém, no sentimento. Isso significa ainda que o ato de julgar se torna em nós uma espécie de hábito. Desenvolvemos os hábitos anímicos da criança pela maneira como a ensinamos a julgar. Disto é preciso que os senhores estejam absolutamente cônscios, pois a expressão do julgamento na vida é a sentença, e com cada sentença que dizemos à criança, acrescentamos uma partícula a seus hábitos anímicos. Por isso, o professor dotado de autoridade deveria estar sempre consciente de que o que diz se incorpora aos hábitos anímicos da criança. Passando do juízo ao conceito, devemos admitir que, observado espiritualmente, o conceito formulado desce às profundezas do ser humano até a alma adormecida, aquela que constantemente trabalha no corpo. A alma desperta não trabalha no corpo. Nele trabalha um pouco a alma que sonha, produzindo o que reside em seus gestos habituais, mas a alma dormente atua até nas formas do corpo. Enquanto formamos conceitos, isto é, enquanto fixamos nas pessoas resultados dos juízos, atuamos até na alma adormecida, ou, com outras palavras, até no corpo do homem. Ora, em relação ao corpo, o homem já se encontra desenvolvido em alto grau quando nasce, e a alma só tem a possibilidade de modelar mais refinadamente aquilo que foi transmitido ao homem pela corrente hereditária. No entanto, ela o faz. Percorrendo o mundo, nós olhamos para os seres humanos. As pessoas se nos deparam com fisionomias bem distintas. O que está contido nessas fisionomias? Entre outras coisas,
está contido o resultado de todos os conceitos que os professores e educadores incutiram na pessoa durante a infância. Do semblante do homem maduro nos irradiam os conceitos derramados na alma infantil, pois a alma adormecida formou a fisionomia da pessoa, segundo, entre outras coisas, os conceitos fixados. Aqui vemos o poder do elemento educativo e instrutivo de nossa parte sobre as pessoas. O homem recebe sua estampa até no corpo, através da formação de conceitos. O fenômeno mais estranho do mundo de hoje é o fato de encontrarmos pessoas com fisionomias tão pouco características. Certa vez, Hermann Bahr relatou espirituosamente numa palestra em Berlim algo de suas experiências de vida. Disse ele que quando alguém chegava ao Reno ou à região de Essen, já nos anos 90 do século passado, e andando pelas ruas, encontrava as pessoas que saíam das fábricas. Tinha imediatamente a impressão de que ninguém se distinguia do outro. Parecia ser apenas um único homem apresentando-se como que reproduzido por um aparelho copiador. Não se podia realmente distinguir uma pessoa da outra. Uma observação muito importante. E Hermann Bahr emitiu uma outra observação, também de grande importância. Quando, nesses mesmos anos 90, alguém era convidado para jantar em algum lugar de Berlim, tinha por companheiras de mesa uma dama à direita e outra à esquerda. Na verdade, não podia distingui-las entre si, mas ao menos dispunha da diferença. Uma estava à direita, outra à esquerda. Então era novamente convidado a outro lugar, podendo acontecer que não pudesse distinguir. Será que essa dama é a de ontem ou a de anteontem? Resumindo, uma certa uniformidade foi introduzida na humanidade. Esta, porém, é uma prova de que nada foi introduzido pela educação no homem da época precedente. Pois tais coisas se deve aprender, pois tais coisas se deve aprender o que é necessário no tocante à transformação do nosso ensino, pois a educação interfere profundamente em toda a vida cultural. Podemos, portanto, dizer que quando o homem anda pela vida sem se deparar justamente com o fato individual, seus conceitos vivem no inconsciente. Os conceitos podem, pois, viver no inconsciente. Os juízos só podem viver com hábitos de julgamento, na vida semiconsciente onírica. E as conclusões só podem reinar realmente na vida plenamente consciente desperta. Isso significa que se deve colocar bastante empenho em abordar com as crianças o que se relaciona às conclusões, não as deixando conservar sempre conclusões prontas, e sim apenas aquilo que amadurece no conceito. Mas o que é necessário para isso? Imagine que os senhores formam conceitos e que esses conceitos são mortos. Então, inoculam nos homens cadáveres de conceitos e fazendo-o atingem até seus corpos. Como deve ser o conceito que oferecemos ao homem? Deve ser vivo, se é que o homem pode, que o homem deve poder viver com ele. O homem deve viver e, portanto, o conceito deve poder conviver. Se inoculamos na criança de 9 a 10 anos conceitos destinados a estar presentes no homem aos 30, 40 anos, então lhe inoculamos cadáveres conceituais, pois o conceito não vive junto com o homem enquanto este se desenvolve. Devemos oferecer à criança conceitos que, no decorrer de sua vida, possam transformar-se. O educador deve estar compenetrado de transmitir à criança conceitos que, na vida posterior, a pessoa não mais possua tal qual os recebeu, e sim que se transformem por si próprios mais tarde. Agindo assim, estaremos inoculando na criança conceitos vivos. E quando é que lhe inoculamos conceitos mortos? Quando lhe damos constantemente definições, quando dizemos o leão e assim por diante, fazendo-a decorar isso. O que a gente acaba vendo muito nas escolas, né? Uma definição pronta. Isso é um conceito morto. Então, contamos, então, contamos com o fato de que a criança
ao atingir 30 anos, ainda possua tais conceitos corretamente, tal como lhe oferecemos uma vez. Isso significa que definir muito é a morte do ensino vivo. Que devemos, pois, fazer? No ensino, não deveríamos definir, deveríamos tentar caracterizar. Estamos caracterizando quando situamos a coisa sob o ponto de vista os mais diversos possíveis. Quando, por exemplo, na história natural, ministramos à criança o que consta na história natural de hoje sobre os animais, só lhe definimos, de fato, o animal. Devemos tentar, em todos os aspectos do ensino, caracterizar o animal de lados diferentes. Por exemplo, como os homens chegaram paulatinamente a conhecer esse animal, a serviço de seu trabalho, etc. Mas já o ensino racionalmente estruturado atua caracterizando quando não apenas chegada à etapa oportuna do ensino, descrevemos o polvo à maneira científica e natural, depois, a sua vez, o rato e depois também, a sua vez, o homem, mas quando situamos lado a lado o polvo, o rato e o homem, relacionando-os mutuamente. Vou ler de novo. Mas já o ensino racionalmente estruturado atua caracterizando quando não apenas descrevemos o polvo à maneira científica e natural, depois, a sua vez, o rato e depois também, a sua vez, o homem. Mas quando situamos lado a lado o polvo, o rato e o homem, relacionando-os mutuamente. Então, essas relações são tão diversificadas que não resulta uma definição, mas uma caracterização. Um ensino correto não trabalha, pois, sobre a definição, mas sobre a caracterização. É de especial importância haver sempre a consciência de que nada se deve matar na pessoa em desenvolvimento. Deve-se, sim, educá-la e ensiná-la de maneira que ela permaneça viva, não se ressecando nem enrijecendo. Por isso, os senhores deverão distinguir cuidadosamente conceitos dinâmicos que oferecerão à criança daqueles que não precisam estar sujeitos a uma transformação. Esses conceitos poderão proporcionar à criança uma espécie de esqueleto de sua alma. Sem dúvida, os senhores também deverão empenhar-se em dar à criança algo que permaneça por toda a vida. Não lhe darão, com respeito às particularidades da vida, conceitos mortos que não devem permanecer. Nesse sentido, terão de propiciar-lhe conceitos vivos, que se desenvolvam organicamente com ela mesma. Terão, porém, de relacionar tudo ao homem. Ao final, tudo deverá confluir na mente da criança para a ideia do homem. Essa ideia do homem deve permanecer. Tudo que os senhores derem à criança ao contar uma fábula e aplicá-la ao homem, ao relacionar o povo, o rato, com o homem na história natural, ao provocar no estudo do telégrafo Morse um sentimento da maravilha realizada pela capacidade computadora terrestre, tudo isso são coisas que estarão ligando o mundo todo em suas particularidades com o homem. Então, quando ele fala aqui da maravilha do telégrafo, isso era o moderníssimo da época dele. E era muito interessante colocar com código Morse e poder essa informação chegar, né, tão longe. E aí a gente tem que trazer para a nossa época, né? Essa, o que seria o correspondente, né? Essa tecnologia, digamos assim, que ele certamente não estaria falando de celulares nem de computadores. Não que ele negasse isso tudo, mas da utilidade verdadeira de cada uma dessas coisas, né? Então, tudo isso são coisas que estarão ligando o mundo todo em suas particularidades com o homem. Ou seja, sempre é importante ligar com o homem. É uma antroposofia, é o estudo do homem. Então, todo estudo é ligado com o ser humano, né? Isso é algo que pode permanecer. Mas o conceito de homem só se constrói paulatinamente. Não se pode oferecer à criança um conceito pronto. Porém, uma vez terminado, este deve ser mais tarde, este deve perdurar. Aliás, o que de mais belo se pode proporcionar à criança da escola para a vida mais tarde é a ideia mais variada e abrangente possível do homem. O que vive no homem tem a tendência de realmente transformar-se de maneira vívida no decorrer do tempo.
Hoje em dia é muito comum a gente falar. Eu ouvi uma criança um dia desse de 5 anos falando assim: puxa, o homem destrói a natureza, o homem. Então, assim, isso não é nada, nada bom para a criança que está aprendendo. Porque ele vai ser um homem, então ele já se acha que ele é um destruidor da natureza, né? Então, não se deve falar desse jeito, né? E ao contrário, como ele fala, mostrar, né, a ideia do homem, do ser humano, da maneira mais abrangente e variada possível. Ó, falta 10 minutos para acabar. Voltamos no mesmo link. Então, o que vive no homem tem a tendência de realmente transformar-se de maneira vívida no decorrer do tempo. Se fizermos com que a criança tenha conceitos de devoção, de veneração, conceitos de tudo aquilo que, no sentido abrangente, podemos chamar de disposição para a prece, tal ideia permeada com essa disposição é viva, alcançando até a idade avançada e transformando-se, então, na capacidade de abençoar, de repartir com outros os resultados dessa disposição. Certa vez expressei isto dizendo que nenhum ancião ou anciã poderão realmente abençoar bem se, quando criança, não orou corretamente. Se o fez, abençoará de forma adequada, isto é, com a mais vigorosa força. Então você vê, ele começa falando da autoridade, olha que importante isso, né? E do que se ensinar para a criança, né? Não ensinar conceitos, mas, né, fazer com que a criança tenha conceitos de devoção, de veneração, conceitos de tudo aquilo que podemos chamar de disposição para a prece. Então, essa autoridade, quando ele fala, é essa veneração que começa a despertar na criança e que isso mais tarde vai virar essa capacidade de abençoar bem, né? A criança abençoar. Muito bonito isso, né? Portanto, propiciar tais conceitos relacionados ao mal mais íntimo do homem significa dotá-lo de conceitos viventes. E o que é vivente assume metamorfoses, transforma-se com a vida do próprio homem. Observemos ainda de um ponto de vista um pouco diferente essa triarticulação da idade juvenil. Até a troca dos dentes o ser humano quer imitar, e até a puberdade quer estar sob autoridade. Então, quer aplicar seu juízo ao mundo. Pode-se expressar isso também de outra forma. Quando surge no mundo anímico espiritual, quando surge no mundo anímico espiritual, revestido por um corpo físico, o que quer o homem realmente, quer realizar no mundo físico o passado que percorreu vivendo no âmbito espiritual. De certa forma, antes da troca dos dentes, ele ainda está inserido no passado, ainda está preenchido por aquela dedicação que se desenvolve no mundo espiritual. Por isso é que também se entrega a seu mundo ambiente ao imitar as pessoas. Qual é, pois, o impulso fundamental, a disposição básica, ainda totalmente inconsciente da criança até a troca dos dentes? É uma disposição realmente muito bela, que também deve ser cultivada, aquela que parte da suposição inconsciente de que o mundo inteiro é moral. Nas almas atuais, isso não é tão compreensível, mas no homem existe uma predisposição, quando ele entra no mundo, tornando-se um ser físico para partir da hipótese de que o mundo é real. Não sei se eu consigo corrigir aqui. Não. De que o mundo é real. Por isso, é bom que toda a educação, até a troca dos dentes, e ainda após, que se leve em consideração essa hipótese inconsciente. O mundo é moral. Levei isso em conta ao apresentar-lhes dois textos de leitura, dos quais, primeiramente, indiquei a preparação, sendo que esta vivia inteiramente sob a hipótese de caracterização moral. Procurei caracterizar no trecho em que se trata da história do cãozinho pastor, do cãozinho do açougueiro, do cãozinho de colo, como a moral humana pode ser espelhada no reino animal. Procurei também na poesia sobre a violeta de Hoffmann Falles Leben
levar moral também à vida infantil após os 7 anos, sem pedantismo, para que se faça jus à suposição de que o mundo é moral. O sublime e grandioso na contemplação das crianças é o fato de estas serem uma espécie humana que acredita na moral do mundo, acreditando por isso que se possa imitar o mundo. Assim, a criança vive no passado, sendo em muitos aspectos uma manifestação do passado pré-natal, não do físico, mas do anímico e espiritual. Atravessando, enquanto criança, a idade da troca dos dentes até a puberdade, o homem vive, de fato, continuamente no presente e interessa-se pelo que é atual. E cumpre levar sempre em conta no ensino e na educação que o escolar de primeiro grau quer viver constantemente na atualidade. Como se vive na atualidade? Desfrutando o mundo em redor, não de uma maneira animal, mas humana. De fato, a criança, enquanto escolar, quer desfrutar o mundo também no ensino. Não devemos, pois, descuidar de ensinar de forma que o ensino seja realmente para a criança, não animalescamente, mas no sentido humano superior, uma espécie de desfrute, e não algo que lhe provoque repulsa e antipatia. Quer dizer, a criança desfrutar do seu ensino, da sua aula, né? Então, aquela coisa que, né, tem que ser saborosa, prazerosa, gostosa. Nesse campo, a pedagogia tomou todo tipo de boas iniciativas. Há, porém, algo perigoso nesse âmbito. O perigo consiste na possibilidade de se distorcer facilmente esse princípio, de tornar o ensino uma fonte de alegria e de prazer, tornando-o banal. Isso não deveria acontecer. No entanto, ajudas só podem ser criadas quando o professor, o docente, quer ele próprio sair do banal, do pedante, do burguês. Isso ele realmente só consegue quando nunca deixa de fazer com que sua relação com a arte seja bastante viva. Pois quando se quer usufruir o mundo humanamente, não animalescamente, parte-se de uma certa pressuposição, da pressuposição de que o mundo é belo. E é dessa pressuposição inconsciente que realmente a criança parte, desde sua troca de dentição até a puberdade, a de que possa achar o mundo belo. Não se faz verdadeiramente jus a essa hipótese inconsciente da criança, a de que o mundo é belo e, portanto, de que o ensino também deveria ser belo. Quando se observam as regras aplicadas ao ensino visual, geralmente tão banais, estabelecidas a partir de um ponto de vista puramente utilitário, e sim quando o próprio professor procura imergir em vivência artística para que, justamente nessa época, o ensino se torne imbuído de arte. É extremamente lamentável constatar, lendo-se os livros didáticos do presente, como o bom professor aborda com seus alunos causar uma impressão antiestética e banal. Prefere-se hoje praticar com as crianças o ensino visual segundo o método socrático. Mas as perguntas formuladas a elas carregam um caráter extremamente utilitário e não um caráter imbuído de beleza. Dá o exemplo aqui de quem descobriu o Brasil, né? Completamente utilitário, a resposta já vem, é o tipo da pergunta que a criança não faria, né? Não tem nenhuma beleza ali. Então, de nada adianta empregar exemplos ilustrativos. Não vem ao caso impor ao professor que adote este ou aquele método na escolha dos exemplos ilustrativos para o ensino visual, mas sim que ele próprio, por sua vida na arte, cuide para que as coisas de que trata com as crianças denotem bom gosto. A primeira fase da vida infantil, até a troca da dentição, segue a suposição inconsciente de que o mundo é moral. A segunda fase, da troca dos dentes até a puberdade, transcorre na hipótese inconsciente de que o mundo é belo. E é só com a puberdade que começa a disposição para achar também que o mundo é verdadeiro. E só então, portanto, é só então, portanto, que o ensino pode propor-se a assumir um caráter, entre aspas, científico.
Antes da puberdade, não é bom conferir ao ensino um caráter simplesmente sistematizante ou científico, pois o homem só obtém um correto conceito íntimo da verdade quando atingiu a maturidade sexual. Desta forma, os homens chegaram ao discernimento de que, com a criança em formação, oriunda dos mundos superiores, o passado passa a viver no mundo físico, de que, tendo a criança